Olá, tudo bem? Hoje no Arquivo Justiça a gente fala sobre conciliação. E para isso resgatamos trechos do documentário Justiça Seja Feita, Conciliação e Cultura de Paz, exibido em 2013. O programa mostra como a busca por um acordo ajuda a desafogar o judiciário e deixar as partes mais satisfeitas. Afinal, na conciliação a decisão não é imposta, é construída. E o poder para definir como será resolvido o conflito pode estar nas mãos dos próprios envolvidos. A cultura da conciliação ela tem sido desenvolvida há vários anos, né? Mais precisamente, ela foi incrementada, ou seja, ela foi fortalecida a partir de 2005, quando os tribunais começaram a sistematizar, organizar todos os seus métodos de solução de conflitos de forma alternativa. Para quê? Para que a gente pudesse dar uma solução mais rápida e eficaz ao jurisdicionado. No Poder Judiciário, a partir da Constituição de 1988, houve um acréscimo muito grande de demandas. Quer dizer, o brasileiro ele está muito mais litigante do que anteriormente, né? Com esse aumento de demanda, aconteceu o assoberbamento do Poder Judiciário. O CNJ ele começou a lidar com o tema da conciliação. Na verdade, foi uma preocupação que existiu desde a sua criação. A questão do volume processual que o judiciário tem já é uma preocupação bastante antiga, né? Hoje, com o relatório Justiça em Números, nós sabemos que existem cerca de 90 milhões de processos em tramitação. A cultura da conciliação, a cultura da pacificação, ela vem exatamente para tentar desmistificar essa cultura de que o Poder Judiciário é um centro de prolação de sentenças. O Poder Judiciário, na verdade, é um centro de pacificação de conflitos. O Poder Judiciário ele coloca à disposição do cidadão o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. É o local em que ele poderá se deslocar e tentar obter uma solução para o seu problema através da conciliação e da mediação. A mediação é um processo de composição em que as partes escolhem um terceiro imparcial e esse terceiro vai auxiliar aquelas partes a encontrar uma solução, ou seja, o terceiro ele apenas auxilia. Já a conciliação é um método diferenciado porque o conciliador é um terceiro imparcial também, mas ele pode ajudar sugerindo e orientando as partes a fazer um determinado acordo. Tem a fase pré-processual, que é tentativa de conciliação antes mesmo da entrada da ação no Poder Judiciário. E também pode-se tentar obter a conciliação ou mediação quando a ação já está em curso, ou seja, quando as partes já estão litigando o Poder Judiciário. Vamos conhecer agora casos em que a conciliação fez toda a diferença. Em Goiânia, o Centro de Solução de Conflitos continua em pleno funcionamento. Hoje em dia, existem 83 unidades em todo o estado de Goiás. No Centro Judiciário, nós fazemos audiência de conciliação diariamente. São feitas audiências das 6 varas de famílias. Todos os juízes remetem processos para lá. Tive um casamento, né? E nesse casamento, 2 filhos, né? O casamento foi durante 8 anos, né? E que chegou ao final, né? Por várias questões que não deu certo o relacionamento em ambas as partes. E eu sou a mãe, fiquei com a guarda dos 2 filhos. No início, há 10 anos atrás, a justiça não contemplava para nós uma situação mais amigável. Que, por exemplo, hoje eu percebo que se na época tivesse uma propositura com relação à guarda compartilhada, para nós seria o ideal. Mas como nós não tínhamos conhecimento, né, dessas ações dentro de um processo, né, nós fomos de forma realmente conflitante, né? Começamos assim a brigar nos tribunais, nos processos, né? E aí, graças a Deus, há alguns anos atrás, o meu filho precisando de ter uma ajuda mais palpável, mais de perto, com
a questão do incentivo material, que é o dinheiro, né, a questão da faculdade. Se trata de uma revisional de pensão alimentícia. Eles vieram ao judiciário visando a alteração do valor que estava estabelecido. E entre eles, chegaram a um valor que vai atender, dentro do possível, o interesse de todos os que estavam buscando essa solução por meio do processo. Como ele está fazendo faculdade, ele está fazendo um curso de engenharia civil, aí teria que ajudar ele a pagar a faculdade, né? Aí dentro das minhas condições foi aquilo que eu propus. A juíza, né, nos intimou, colocando que haveria uma conciliação. E se houvesse entre as partes, né, o interesse, seria bem viável. O pessoal que trabalhava lá na mesa de conciliação ajudou bastante, foi um pessoal que deixou a gente à vontade, não interferiu. Eles ficou ali para nos assistir, para intermediar, né, conciliar mesmo. Foi muito rápido. E quanto um litigioso daria aí 3, 4 meses e não seria lucro para ninguém. Tivemos a felicidade, né, e o contentamento que os auxiliares da justiça naquele momento, que são advogados, e a própria magistratura, né, colocou todos os pontos positivos e negativos que traria para nós se a demanda continuasse, porque o processo ia delongar. Ao invés do juiz impor um valor, eles mesmos, conhecendo a realidade deles muito melhor do que o judiciário, encontraram um valor que era adequado para eles. É porque ainda que tenha o divórcio, a família continua, porque quase sempre existem os filhos. E quando se resolve o problema, o conflito por meio da conciliação ou da mediação, o conflito é resolvido na essência. Quando ele é resolvido por meio da imposição da sentença judicial, muitas vezes aquele que motivou a vinda ao judiciário não é enxergado e não é tratado. E daí o conflito permanece e acompanha essa família, às vezes, por muitos anos. Na conciliação e na mediação, isso é enfrentado verdadeiramente e solucionado. Eu acredito que essa é a principal motivação. Com certeza a conciliação ajuda também na questão da abordagem do adolescente no fato psicológico. Por quê? Porque, pensa bem, um filho vendo os pais demandarem uma questão sobre ele, pensa, nossa, eu sou um problema para os meus pais? Não, pelo contrário, nós estamos ali realmente para poder ver o futuro dele, tá? Junto com ele nas problemáticas que ele tem e que virá. Eu acredito que o bom mediador ele tem que saber ouvir, ter paciência para ouvir, mas também ter firmeza para exigir o que foi anteriormente combinado com as partes, porque na mediação é preciso se estabelecer as regras que serão seguidas durante o processo de mediação. Então, um bom conciliador, bom mediador, ele tem que saber ouvir, mas também tem que saber exigir o que foi combinado. O ideal é fortalecer o pré-processual, porque é o sistema mais econômico, mais rápido e eficaz de solução de conflitos. Não tem lide. As partes, elas já vêm, já é marcada uma audiência, uma sessão, e já começa a trabalhar a solução através do acordo. Feita a solução, o juiz homologa aquele acordo e aquele acordo é arquivado. Ou seja, a gente ultrapassa várias fases, economiza o desgaste de uma ação judicial. De Minas Gerais, um exemplo de celeridade com pedidos de conciliação feitos pelo site e audiências marcadas em apenas uma semana. A conciliação aqui no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, ela funciona tanto nos processos quanto sem a forma pré-processual, quando ainda não existe o processo. O pré-processual, a parte interessada faz a reclamação através do site. O Tribunal de Justiça fez convênios e faz convênios com algumas empresas. Essa reclamação é encaminhada por e-mail para a pessoa jurídica conveniada. Essa pessoa jurídica vai enviar um preposto para a data e o horário da sessão agendada. Tudo é feito através do site do tribunal, então o gasto é mínimo também. As sessões são agendadas em torno de uma semana e a comunicação é feita por e-mail, então o gasto também é bem reduzido. O que me levou a
fazer a primeira reclamação era um problema imediato que eu tinha de uma cobrança indevida que uma TV a cabo ligada a essa operadora de telefonia celular estava me fazendo. E eu não conseguia reclamar para ninguém. Ninguém me ouvia, o vencimento se avizinhava, eu tentava reclamar e eles emitindo avisos de cobrança e dizendo da inclusão em nome em cadastro negativo. E eu não queria pagar para depois reclamar. Então, fiz uma reclamação naquele link que já me dava acesso direto, expus o problema e a minha angústia. E para minha grande surpresa, porque nem eu mesma acreditava, porque trabalhando aqui dentro do Fórum Lafayette, eu até então não sabia que esse serviço estava funcionando. 30 minutos mais ou menos após a remessa do e-mail, eu já obtive o agendamento. A sessão é realizada por um conciliador com a supervisão de um juiz. Então, nós sempre temos um juiz aqui no período da manhã, da tarde, da noite, que vai fazer o acompanhamento desse conciliador. Mas a sessão é realizada pelo conciliador. Ele vai conversar com as partes, normalmente vem um preposto dessa pessoa jurídica e a parte interessada, que pode vir acompanhada de advogado ou não. Quando é processual, a conciliação é processual, normalmente vem acompanhada de advogado, mas é porque já tem advogado constituído no processo. Quando é pré-processual, muitas vezes elas vêm sem advogado. E ao final esse acordo é homologado pelo juiz. Então, nós temos uma forma sem processo, pré-processual, mas um acordo que vai ser homologado pelo juiz. E então eu me lembrei de um outro problema que eu tinha com essa mesma operadora e que eu já tinha até desistido porque meu tempo era muito precioso e o desgaste já tinha me consumido. E aí mandei a segunda reclamação e, para minha surpresa maior, já obtive nova resposta aí através de um telefonema, perguntando da coincidência das agendas, né? Se eu gostaria que mantivesse a mesma data, e eu percebi que o sistema era inteligente também nesse sentido. Sempre é bom conciliar em razão do tempo, em razão do desgaste. A forma pré-processual é muito rápida, né? Então o desgaste é muito menor. Em torno de uma semana ocorre a sessão de conciliação e a pessoa já sai praticamente com um acordo homologado daqui. E eu fiquei muito gratificada com essas duas experiências e passei a acreditar, né, que nós podemos realmente confiar nesse modelo e tenho sido grande divulgadora do acontecido, até porque sabemos da necessidade de contribuir para a mudança de mentalidade na justiça brasileira. E qual é o grande ganho da conciliação? Quem conta pra gente é o atual coordenador do Centro de Conflitos de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Redução do tempo do processo, fazer com que as partes saiam mais satisfeitas porque elas ajudam na construção, né? Não ficam esperando a sentença do juiz efetivamente, e essa sentença vai sair muito mais rápido se elas conseguirem construir esse acordo, né? Aquilo que vai prevalecer para elas e que vai levá-las a uma satisfação pela solução do conflito que foi trazido ao judiciário. E o juiz explica que não é preciso ter um processo em andamento para solicitar uma audiência de conciliação. Basta ter vontade de resolver o conflito. Se existe um conflito, as partes podem comparecer ao Sejusc, procurar o setor de atermação, o setor pré-processual ou o setor de cidadania, que é onde também fazem as orientações ao cidadão, às partes, e solicitar uma sessão de conciliação. Nós vamos fazer uma carta convite para outra parte, chamá-la a comparecer no Sejusc e vamos fazer uma sessão de conciliação e tentar ali com as duas partes presentes, sob a condução de um conciliador, que eles consigam de alguma forma encerrar o conflito. E para quem já tem um processo e quer buscar logo uma solução, a internet pode ajudar. Basta acessar o Quero Conciliar.
O Quero Conciliar é um link que o Tribunal de Justiça deixa à disposição, né, das pessoas que têm processo em andamento. Ela pode entrar no link, solicitar a sessão de conciliação, essa solicitação ela vai para a vara, onde o processo está em andamento, e o juiz da vara, recebendo essa solicitação, designa a audiência e pode mandar para a gente fazer aqui no Sejusc. Ou ele também pode fazer a audiência na sua própria vara. Mas o Sejusc é um centro especializado, porque nós temos conciliadores e mediadores, né, já treinados especificamente na arte de conciliar e de mediar. Então é interessante que se mande para o Sejusc para que a gente possa obter essa conciliação. A Justiça também vai até as comunidades para ajudar na solução desses conflitos. Uma parceria entre o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e da Procuradoria do INSS criou a conciliação itinerante. O judiciário, como sabemos, existe para solucionar conflitos. A conciliação é um meio e temos algumas formas, vamos dizer assim, de vanguarda no que diz respeito a atingir essa conciliação. Uma delas é a conciliação itinerante. Conciliação itinerante surgiu aqui na 4ª Região, foi uma iniciativa conjunta do Tribunal e a Procuradoria do INSS, onde o Tribunal, através de juízes e de funcionários e com representação do INSS, vai no interior dos estados, Paraná, Santa Catarina, e promove audiências de conciliação. A gente percebeu que tinha toda uma movimentação das partes, né? Vinha gente de Uruguaiana, vinha gente de Florianópolis. E por que não a gente, né, nós, os servidores, os conciliadores, os procuradores, poucas pessoas se deslocarem para atender um grupo muito maior? E é muito importante porque os demandantes são segurados, pessoas idosas, muitos deficientes físicos, outros com problemas de saúde, e que é muito difícil a locomoção. O que não me levou mais a trabalhar é porque eu comecei a sentir muita dor nas costas e não a perna. Essa perna aqui minha, eu tenho pouco movimento nela. Ela começou a, posso supor assim, a travar. E aí eu não tenho mais condições de trabalhar, nem. Eu fui orientado pelos próprios médicos, né? Tu vai ter que procurar um recurso para ti, porque tu não vai ter condições de trabalhar mais, né? Daí que eu fui procurar o INSS. Aí procurei, eles me deram 1 ano e pouco, encostado, né? Daí, quando eu voltei, eles me negaram a perícia daí. Daí só peguei os mesmos laudos e fui no advogado. Daí falei com o advogado. Ela disse, não, se o senhor tem esses laudos e prova que sorteio esses problemas aí, nós podemos entrar na justiça, né? E os processos, esses são processos que já estão em fase recursal aqui no tribunal. Então, são selecionados pelos desembargadores, processos passíveis de serem conciliados, encaminhados para o núcleo, o qual eu coordeno aqui no tribunal, e esse núcleo é que vai até a localidade aonde está o segurado e realiza as audiências. O conciliador, ele precisa, antes de mais nada, saber ouvir as partes, né? A grande diferença daquele processo tradicional em que a parte não tinha voz é essa. Hoje, a parte pode não só contar o que ela tem já no processo, qual é o seu direito, mas ela pode contar o que causou aquilo nela, quais são as suas angústias, quais são as suas expectativas. Não é preciso mais haver a liquidação do julgado nem a execução. O processo efetivamente termina ali, na audiência. Essa audiência de conciliação eu não conhecia. Eu achei que foi um bom resultado. Eu achei que foi bom, porque eu nunca gostei de estar... Eu não gosto muito de estar de discussão. Para mim tem que ser quando deu um acordo certo, fechar. Eu acho que foi um bom acordo ali. Já em Porto Alegre, o foco é em benefícios por incapacidade. O Sicoprev, Sistema de Cooperação Previdenciária, criou um modelo onde há centralização das audiências e redução dos prazos. O que se tornou possível porque as perícias médicas são feitas em salas especialmente projetadas e equipadas para isso dentro da própria Justiça Federal. O Sicoprev, Sistema de Perícias Médicas e Conciliação em Matéria das Varas Previdenciárias de Porto Alegre, funciona desde setembro de 2012 aqui na capital. Tem por objetivo
proporcionar um andamento mais rápido a processos de concessão de benefícios por incapacidade, auxílio-doença, por invalidez, auxílio-acidente, né, que são benefícios previdenciários, que nós temos uma demanda grande, em que a pessoa está doente, está incapaz para o trabalho e precisa de uma resposta rápida da justiça. Entrei numa depressão profunda, daí eu me uni numa rodinha de amigos que eram usuários de drogas, daí resolvi experimentar, só que quando eu vi me aprofundei demais, e não conseguia mais ter o controle da minha vida sozinho, né? Daí pedi apoio para minha mãe, daí tive diversas internações. O caso desse segurado é um caso que infelizmente tem acontecido com certa frequência, né? É um caso de doença psiquiátrica relacionada ao uso de drogas, né? Então, a dependência química gerando um problema psiquiátrico e uma incapacidade momentânea para o trabalho. O segurado ele teve um benefício negado no INSS e nos procurou. Aqui foi marcada uma perícia com um psiquiatra, ele fez a perícia aqui mesmo na Justiça, e o médico psiquiatra constatou que ele realmente tinha uma doença. Ele me relatou que o médico aqui foi uma pessoa que atendeu ele como um ser humano. Foi bem rápido, foram compreensivos, entenderam o problema que a gente passa dentro de casa. Foi ótimo. Primeiro que facilita o acesso, né? A pessoa sabe que vai fazer a perícia dela aqui no foro, no prédio mesmo, no foro onde funciona a Justiça Federal. E o segundo é que isso agilizou muito as perícias, porque nós concentrando as perícias aqui dentro, nós conseguimos marcar com mais rapidez as perícias. E feita essa perícia, nós procuramos marcar o mais rápido possível essa audiência de conciliação. Ele veio aqui até a Justiça novamente, participou das negociações. A mesa de conciliação é uma mesa que eu costumo chamar uma mesa bem democrática, né? Uma mesa redonda, todos estão no mesmo nível e todos estão em pé de igualdade. Quem são todos, né? É um conciliador da Justiça Federal, normalmente um voluntário. Ao lado dele nós temos o segurado da Previdência, o seu advogado e um preposto do INSS. E nós sempre temos um magistrado, um juiz federal, que fica no ambiente da conciliação para solucionar dúvidas, enfim, para que resolva eventuais dificuldades que ocorram no procedimento de conciliação. Conciliar faz parte do ser humano. Litigar é uma espécie de impossibilidade de efetivar nas nossas vidas o que muita gente prega a nível de pacificação social. Pacificar significa, enfim, não permitir que a litigiosidade tome conta da nossa atividade. Porque se é um procurador do INSS que está defendendo a instituição, o que ele quer, ao final, é preservar uma instituição que tem segurados como contribuintes. Então, ao fim e ao cabo, ele defende pessoas que são seguradas, que estão contribuindo. Foi muito bom, porque nos poupou tempo, né? E dinheiro, porque as contas dele estavam sendo juros, as que eu podia pagar eu pagava, as que eu não podia tem que esperar, né? E foi bom a conciliação, porque resolveu tudo na hora. Todos nós ganhamos, e com uma particularidade única, é onde o cidadão, o segurado, aquele que contribui, efetivamente olha o juiz, toca o juiz, ouve o juiz. Não é aquele que, eu vou com o meu advogado e ele vai pedir. Ele está aqui. Então, a presença do interessado torna essa particularidade do Sicoprev extremamente interessante. As audiências de conciliação rotineiramente são realizadas cerca de 500 audiências de conciliação por mês. Os índices de acordo são de 97%. Então, um percentual bem elevado de conciliações, fruto de um trabalho muito bem feito na condução desses processos, quando são eles levados para a conciliação. Normalmente, quando o processo vem para a conciliação, há uma grande perspectiva de acordo. Eu acho que ele saiu ganhando. E daquele estresse que a pessoa fica, né, aguardando. Conciliar é aproximar as pessoas. E, claro, pacificação da sociedade. Quem conta pra gente como está o projeto nos dias de hoje é o juiz federal Eduardo Picarelli. O Sicoprev cresceu, ele evoluiu. O modelo de atuação do Sicoprev continua funcionando hoje dentro de uma vara federal lá,
de Porto Alegre, que é a vara de conciliação. Nós continuamos fazendo muitas conciliações com aquele mesmo modelo. Fomos reconhecidos como uma prática que me ganhou uma menção honrosa no Inovare. E o modelo continua firme e forte. E evoluiu, né? Evoluiu. Hoje nós usamos até a conciliação virtual no Sicoprev. Né? E mais, ele evoluiu como modelo, né? Como forma de atuação. E a vara da conciliação hoje é que conduz as conciliações todas no modelo do Sicoprev. Né? E então está tudo funcionando como antes, até melhor. O projeto até criou ramificações, a gente conseguiu especializar, criamos o Justiça Inclusiva, que é um modelo de atuação também de conciliação em matéria previdenciária de benefício por incapacidade para dependentes químicos. Então, esse é um projeto que eu até olho para trás e falo assim, olha, ele continua assim funcionando muito bem, com muitas conciliações, já se expandiu para além de Porto Alegre, varas como Gravataí, Canoas já utilizaram esse modelo, por exemplo. Então, hoje nós fazemos ainda 500, 600 conciliações por mês só nessa matéria e usando aquele mesmo modelo. E o que tem sido feito para incentivar cada vez mais essa cultura de paz em todo o país? Desde 2006, o Conselho Nacional de Justiça realiza todo ano a Semana Nacional da Conciliação. A campanha envolve tribunais de justiça, tribunais do trabalho e tribunais federais e já está na 14ª edição. A conciliação pode ser feita em casos que envolvem pedido de pensão alimentícia, divórcio, desapropriação, inventário, partilha, guarda de menores, acidentes de trânsito, dívidas em banco e financeiras e problemas de condomínio, por exemplo. Quando a Semana Nacional foi criada, em 2006, contou com a participação de 45 tribunais e teve 34 mil audiências. No ano passado, foram 55 tribunais e mais de 600 mil audiências, com a homologação de mais de R$1,5 bilhão em acordos. Este ano, o evento vai acontecer de 4 a 8 de novembro. Os tribunais selecionam os processos que tenham possibilidade de acordo e intimam as partes envolvidas no conflito. Quem tem interesse em incluir o processo na semana deve procurar com antecedência o tribunal em que o caso tramita. E assim a gente encerra o Arquivo Justiça de hoje. Espero que você tenha gostado. Acompanhe a nossa programação no site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube. Te vejo semana que vem. Tchau!